capítulo de número 42, nós vamos tratar sobre esperança, o remédio para a angústia. Esperança, o remédio para a angústia. Salmo 42, nós vamos ler todo o salmo bem conhecido da igreja, mas vamos fazer uma exposição extraindo o máximo de conteúdo que esse salmo quer trazer aos nossos corações. Diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outreiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas catatubas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém. Senhor, fale ao nosso coração por meio da tua palavra. Ó Deus, que o teu Espírito esteja aplicando também essa palavra, para que nós possamos, ó Deus, viver, ó Deus, de maneira graciosa, o Evangelho do qual o Senhor nos chamou e nos vocacionou para pregar toda criatura. Ministra sobre os nossos corações nessa tarde, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Quando os escravos vieram para o Brasil para estabelecer aqui algumas construções importantes, ainda no Brasil colônia, aqueles homens que foram tirados do seu recinto, aqueles homens que foram tirados da sua família, aqueles homens que foram tirados do seu convívio normal, eles passaram por um estado de melancolia extrema, que foi denominada pelos historiadores e médicos da época como banzo. Se você pesquisar, você vai saber que essa expressão foi dada para aqueles escravos que estavam sofrendo de algum tipo de depressão naquele momento, porque estavam longe dos seus familiares. Alguns conseguiam suportar aquilo ao máximo, outros eram consumidos por esse sentimento de melancolia, de tristeza, de depressão, ao ponto de perderem as suas vidas, não pelo o trabalho, por mais pesado que ele fosse, mas sim por conta do consumo exacerbado da sua alma. Apesar da história ser um tanto quanto antiga, vista pelos dias de hoje, nós vamos perceber que, na verdade, isso tudo é um ciclo que nós vivemos e passamos nas nossas vidas. Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, são doenças que foram chamadas de mal do século, ou males do século. Mas acontece que, como eu relatei aqui, isso já acompanha o ser humano, não só desde o Brasil colônia, não só os escravos que vieram. Essa depressão, essa ansiedade, essas fobias, elas aconteceram tudo dentro do Éden,
quando o homem resolveu romper os seus laços com Deus. A partir do momento em que o homem desobedece uma lei de Deus, ou a lei que estava ali trazendo a regência da harmonia perfeita entre Deus e o homem, quando o homem quebra isso, o homem começa a passar por ansiedades, por depressões, por fobias, inúmeras vezes no seu dia, inúmeras vezes na sua existência. A consequência do pecado é desastrosa. A consequência do pecado, ela traz o ser humano aos maiores dilemas e conflitos possíveis. E essa história foi se repetindo desde Adão até os dias de hoje. E eu acredito que até a volta de Cristo, nós ainda enfrentaremos medos, ainda enfrentaremos ansiedades, ainda enfrentaremos muitas síndromes de todos os tipos, muitas depressões. Mas chegará um dia em que nós não mais viveremos de acordo com essas dificuldades. Chegará um dia em que Cristo limpará dos nossos olhos todas as lágrimas e não teremos mais dores. Estou fazendo essa pequena introdução, queridos, porque o Salmo 42, ele me traz um pouco disso, um pouco de cansaço do salmista. Às vezes a gente olha para esse salmo e a gente acha que é uma declaração de fé. A gente acha que o salmista, os filhos de Corá, eles estão aqui dizendo que eles têm uma sede de Deus que é impressionante. Talvez esse pensamento que nós temos, romântico desse salmo, seja justamente porque cantamos canções que falam sobre essa perspectiva de uma alma que tem um anseio de Deus. Mas na verdade o salmista, ele quer dizer aqui que a vida dele está um completo dilema que não se dá para mensurar. O que ele consegue é fazer uma analogia sobre a sequidão da sua alma. Não é uma declaração de fé. Ele não está dizendo, olha, eu dependo de Deus. Ele está falando assim, olha, eu tenho sede de Deus, porque a minha alma suspira. E olha só que interessante. Como, aí já é um advérbio que mostra uma interação entre duas situações, e ele vai trazer essas situações a dele, e a analogia que ele vai trazer, ele vai fazer um paralelo, um comparativo entre uma e outra, na verdade um comparativo. Ele vai falar assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele está falando assim, Senhor, eu estou passando por um momento de sequidão tão grande na minha vida, que se assemelha com a necessidade de uma corça. Corça é um animal selvático, que tem um desejo exacerbado por água, por duas questões. A primeira é porque esse animal passa muito tempo sem beber de águas. E aí quando dá sede nesse animal, ele vai e bebe muita água. Mas não só isso, por conta do seu cheiro também, esse animal, ele não só bebe da água, mas ele mergulha para que o odor do seu cheiro possa ser aplacado por um pouco, para que os predadores não venham consumir ele. Então esse animal, ele não só vive pelas águas, mas ele sobrevive pelas águas também. E é interessante que o salmista, ele está dizendo exatamente isso. Ele está falando assim, Senhor, a minha alma está tão seca, que eu preciso do Senhor para poder viver, e eu preciso do Senhor para poder sobreviver. E como é que eu sei disso? Porque o versículo 2 vai falar isso. A minha alma tem sede de Deus. Mas ele não deixa em vago qual é esse Deus.
Segundo os reformadores e comentaristas, eles falam que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Falar que tem sede de Deus ainda é muito vago, porque o Deus dessas pessoas podem ser dinheiro. O Deus de muitas pessoas podem ser família. Pode ser coisas que se apegam na nossa existência. Mas os salmistas, os filhos de Corá, eles vão dizer: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E aí ele faz uma pergunta: quando eu irei para me fartar desse Deus, para beber dessas águas? Quando eu irei e me verei perante a face de Deus? É mais ou menos assim: eu estou gritando por socorro, Senhor, e eu não vejo a hora de ver a Tua face, eu não vejo a hora de beber das Tuas fontes, eu não vejo a hora de poder saciar a minha sede, eu não vejo a hora de espantar o meu odor, para que os predadores não possam me consumir. A gente vive dilema assim, de que a nossa alma está tão seca diante de Deus, que ela se assemelha a uma coça, que ela se assemelha a um deserto. E muitas vezes a gente não consegue compreender como um grito de socorro esse salmo. E só existe um lugar onde nós possamos mergulhar em águas profundas e trazer para nós uma questão de viver e de sobreviver. Às vezes a gente quer viver e a gente bebe da água, a gente bebe da fonte de Deus, mas acontece que a gente não consegue sobreviver a uns muitos ataques que nós passamos. Ou às vezes a gente está sobrevivendo, a gente chega nessa fonte que é Deus, a gente mergulha e a gente espanta o odor que traz os predadores para perto de nós, mas a gente não bebe dessa água. Existe um conjunto de ações aqui, portanto, que o salmista vai expressar com esses 2 primeiros versículos. Ele vai dizer que ele precisa viver, e ele precisa sobreviver, e ele precisa de Deus, e não somente de Deus, mas ele qualifica: eu preciso do Deus vivo. Em tempos onde nós não sabemos mais identificar Deus, é necessário a gente agora fazer essa declaração de qual é o nosso Deus, qual é o Deus da nossa existência. Porque muitas vezes somos tomados pelas nossas vontades e o nosso próprio eu se torna um Deus em nossa vida. Só que os salmistas aqui, eles vão dizer que eles estavam ansiando e esperavam ver Deus face a face. Mas por que eles estavam nessa secura de espírito? Porque eles estavam sofrendo dilemas internos. Olha o versículo de número 3, ele vai falar assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite, enquanto dizem continuamente: o teu Deus aonde está? É como se você estivesse passando por um problema tão sério na sua existência, e algumas pessoas chegassem para você e falassem assim: você não é crente? Você não conhece um tal de Jesus Cristo? Você não professa a fé nele? E por que você está passando por tantos dilemas internos? Por que você está tão árido na sua alma? Por que você está passando por problema financeiro? Deus não é o Deus de toda riqueza? As pessoas insultam a gente, achando que nós estamos sendo controlados por coisas que satisfazem o nosso prazer. A nossa vida não é pautada no nosso estômago ou no nosso bolso. A nossa vida é pautada em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Obviamente, isso não significa que nós não passamos por vales, por dificuldades, por batalhas. Mas quando nós nos deparamos com essa realidade da existência humana, de sequidão, nós vamos ver que, de fato, as pessoas olham para nós e esperam uma resposta redentiva. Mas olha o estado que se encontravam os salmistas. Eles vão falar assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Ou seja, Senhor, eu tenho chorado dia e noite. O que você tem feito da sua vida? Chorado. O que está acontecendo? Eu só tenho chorado. Eu choro tanto que as lágrimas salgadas, elas caem na minha boca, e elas têm sido o meu alimento. É o que eu como durante o dia, é o que eu bebo durante o dia, e durante a noite também é a mesma coisa. Há uma melancolia profunda nos salmistas, nos filhos de Corá, porque ele está sofrendo uma sequidão interna tão grande, e ao mesmo tempo há uma opressão externa, e a gente vai tratar disso também, uma opressão externa, porque eles continuamente, os inimigos, ou aquelas pessoas que se colocam diante daqueles salmistas, perguntando: cadê o seu Deus? Ele pode sarar a sua sequidão, ele pode trazer consolo para você, mas cadê o seu Deus? Só que aí, os salmistas vão se lembrar da sua prerrogativa dentro da tribo. Eles vão falar assim: lembro-me dessas coisas. Quais coisas? Primeiro ele faz uma interjeição, ele faz um parêntese, escreve assim: e dentro de mim, quando eu lembro dessas coisas, dentro de mim se me derrama a alma. Mas o que ele lembra? De como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria, louvor, multidão e festa. Lembro-me dessas coisas, lembro daquilo que eu fui chamado, lembro daquilo que eu fui designado por Deus para fazer. E a gente vê que eles tinham uma prerrogativa dentro da sociedade ali, de guiar o povo. Eles eram como se fossem aqueles guias de turismo, mas na verdade eles saíam de um determinado lugar da cidade para ir adorar o Senhor no templo, e eles que guiavam os povos, ou as pessoas, a multidão. E eles não só cumpriam o seu papel, eles também estavam entusiasmados com os gritos de alegria e louvor. A multidão estava em festa. Mas o salmista está seco nesse momento, ele está árido, ele está passando por um problema de melancolia, de depressão, de entender que ele está precisando desesperadamente, como a corça, das águas de Deus. Mas quando ele se lembra do seu ofício, mas quando ele se lembra daquilo que ele viveu, os momentos áureos da sua vida, ele faz uma pergunta extremamente interessante. É retórica porque não responde. Ele fala assim no versículo de número 5: por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ou seja, existe uma opressão interna em mim, e existe uma pressão externa a mim, mas existe uma lembrança de quando eu era eficiente no meu chamamento. E aí ele lembra disso, ele traz uma resposta para a sua dor: esperança. Por isso que eu propus o tema como esperança, o remédio para a angústia. Ele estava angustiado e ele fala assim: por que te abates, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Tem esperança em Deus.
pois ainda o louvarei, eu voltarei a louvá-lo, assim como eu guiava o povo em louvor, eu ainda viverei e vivenciarei momentos assim, eu ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Irmãos, está muito claro diante de mim e de vocês, diante de nós, que o salmista estava passando por um problema interno, estava passando por problemas externos, e é justamente no versículo 5 que dá um corte, digamos assim, nesse texto, mas ele repete a mesma coisa nos outros versículos posteriores. Ele começa a falar da sua angústia interna. Ele fala assim: sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me portanto de ti nas terras do Jordão, nos montes de Hermon, nos outreiros de Mizar. E aí num outro momento a gente pode falar dessas experiências, possíveis experiências dos filhos de Corá nesses lugares, mas ele vai trazendo que um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catatubas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ainda assim ele está sentindo aquela angústia, mas aí ele traz uma outra questão: contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Olha só que interessante, ele fala também no versículo de número 2 que era o Deus vivo, agora ele está falando que é o Deus da vida dele. No versículo de número 1, ele fala dessa declaração que ele precisa viver e sobreviver em Deus, e agora ele fala também de que o Deus é o Deus da vida dele. Ele entendeu que ele precisa viver e sobreviver por conta daquelas opressões internas, mas ele sabendo que ele pode beber das águas da fonte de Deus. E ele continua: digo a Deus, minha rocha, por que olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Olha só, mais uma vez, a evidência de que o salmista está passando por problemas internos e problemas externos. Olha só como é que ele descreve a opressão dos inimigos dele. Até quando eu vou continuar lamentando debaixo da opressão dos meus inimigos? A opressão está grande que esmigalham-se-me os ossos. E toda vez que a gente escuta essa questão de ossos em Salmos, vai dizer a estrutura. O que sustenta o nosso corpo são os ossos. Mas a opressão externa estava tão grande que não só esmagava os ossos, mas esmigalhava, tornava aqueles ossos pó. De tanta opressão que aquele salmista estava vivendo. E qual era essa opressão? Uma das partes, mais uma vez, ele repete a expressão: enquanto os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo. Se no versículo de número 3 ele vai dizer, enquanto me dizem continuamente. No versículo de número 10 ele vai dizer que os adversários insultam, dizendo e dizendo. Outra vez ele está falando, é contínuo, é sempre, não há uma trégua. Se eu tropeço, os inimigos estão ali olhando e falando assim: e aí, cadê o seu Deus? Se eu choro, eles estão falando assim: cadê o Espírito Santo que habita em você? Se eu tenho uma crise na minha família, eles começam a dizer: uai, você não é o Deus, você não é filho do Deus do pacto, Deus da família? Por que você está sofrendo por essas coisas? Continuadamente, ou continuamente, ou dizendo e dizendo. Irmãos, isso prova uma coisa para nós nos dias de hoje, que a gente pode tentar correr para vários lados, a gente pode tentar correr para tudo quanto é lugar, sempre haverá pessoas que vão questionar aonde está o seu Deus. Só que nós sabemos a resposta: o nosso Deus está assentado à destra,
do Todo-Poderoso, e um dia Ele se levantará em nosso favor, e um dia Ele há de trazer agora não só uma questão de consolo, mas refrigério para a sua alma, refrigério para a minha alma. Então não importa se dizem continuamente: aonde está o meu Deus? Não importa se me insultam assim. O importante é saber em quem eu tenho crido e saber que Ele é poderoso para me dar o galardão no dia final. Porque assim como os inimigos, eles estão o tempo todo perguntando: o seu Deus aonde está? Saiba do seguinte, em outro salmo, vai dizer assim: Senhor, para onde me ausentarei da tua face? Para onde fugirei do teu espírito? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se de manhã eu pego as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Salmo 139, a partir do versículo 7. Se continuamente os seus inimigos te perguntam aonde está o teu Deus, ao mesmo tempo o teu Deus está dizendo: eu estou contigo em todos os momentos. Eu estou lá no céu, no sublime trono, mas eu também deixei o Espírito Santo, o Consolador, o Encorajador, o Paráclito, aquele que anda junto com você, para que nesses momentos de sequidão da sua alma, você tenha refrigério, você tenha uma fonte, você possa ter vida de novo. Mais uma vez, o salmista vai dizer que ele está passando por angústias internas e externas. Traduzindo para os nossos dias, irmãos, a gente tem vivido assim também. Eu não tenho a capacidade de esquadrinhar o coração e o pensamento de vocês. Eu sei esquadrinhar o meu. E eu sei que eu tenho passado por dilemas homéricos. E se eu pegasse o microfone e desse na mão de cada um de vocês, vocês também testemunhariam a mesma coisa. Olha, eu estou passando por momentos difíceis na minha família, eu estou passando momentos difíceis comigo mesmo, no meu coração, eu estou passando momentos de muita amargura no meu trabalho, na minha existência. Eu ia perguntar assim: é só isso? Você ia falar assim: não. Eu também sofro pressões externas. As pessoas vêm me questionar, as pessoas vêm me cobrar, as pessoas vêm indagar se eu sirvo a Deus ou não sirvo. Ficam olhando para mim o tempo todo, e se eu tropeço em alguma coisa, eles vão colocar a questão da minha confiança em Deus em voga. Eu queria poder falar assim: irmão, vai em paz, porque isso nunca mais vai acontecer. Mas eu não posso. Eu não tenho essa capacidade. Eu posso dizer que um dia isso vai acabar, porque nós nos encontraremos com Deus da nossa vida. Essa pergunta retórica feita no versículo de número 2, quando eu irei e me verei perante a face de Deus, isso vai ser respondido em algum momento da nossa vida, no momento em que Cristo vier buscar a sua igreja, da qual você e eu somos parte. Mas enquanto nós estamos vivendo nesse mundo, a gente vai sofrer privações, a gente vai sofrer perseguições, amargura na alma, angústia, depressão, síndrome do pânico, fobia. Vamos passando por isso. E aí a pergunta que finaliza essa segunda sessão do Salmo, a mesma pergunta do versículo de número 5. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?
Tenha esperança em Deus, porque a sede se transformará em louvor, porque ainda o louvarei. Se hoje eu tenho sede, amanhã nos meus lábios não terá mais secura, mas sim louvor de gratidão a Deus. Eu ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Esperança, remédio para a angústia. E se a gente pode personificar a esperança, essa esperança tem um nome: Jesus, o Cristo. Ele é a nossa esperança. É Ele quem faz o nosso coração pulsar. É Ele que traz consolo à nossa alma. É Ele que faz o deserto do nosso coração florescer com as mais belas flores, mas não porque nós somos capazes de fazer isso, mas porque Ele mesmo transforma o nosso coração endurecido em coração habitável, em coração de carne. Cristo se doou para trazer esperança a cada um de nós. Por que te abates, ó irmão? Por que te abates, ó minha irmã? Espera em Deus, aguarde em Deus. Em tempos de esperança minada, em tempos em que a nossa vida está cada vez mais sendo consumida por esses males que acometem o mundo, nós precisamos trazer o foco de novo para aquele que pode nos trazer esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero trazer à memória a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor evidencia Cristo. Eu preciso me lembrar que aqui nas Escrituras Sagradas tem uma promessa, e ela não tem data de vencimento, ela não expira, ela não vence. Essa promessa, ela vai ser cumprida. Só que é necessário, nesse meio tempo entre o nosso nascimento e a eternidade, que nós passemos por alguns dilemas das nossas existências. Pastor, mas eu já passei por tantos. Fica firme, irmãos, porque vem mais alguns. E o dia que Cristo nos chamar, aí sim, os nossos problemas serão resolvidos. Quero terminar, para a gente ter um segundo momento de ceia. Quero terminar perguntando se nesse deserto da sua vida, se nesse deserto do seu coração, se nesses momentos em que as pressões externas esmigalham os ossos, a sua estrutura, aonde está a sua confiança? Esperei confiadamente no Senhor. Salmo 40. E Ele olhou para mim, ouviu o meu clamor e me livrou. Em momentos de grandes tribulações, corramos para a esperança que é Cristo. Em momentos de aflições na nossa vida, em momentos de aflições nas nossas famílias, corramos para a esperança que é Cristo, porque Ele pode saciar a nossa sede. Não foge para debaixo da sua cama, não foge para um quarto escuro, não foge para debaixo de um edredom. Corre em direção a Cristo, porque nele tem copiosa redenção. Precisamos pegar isso como uma grande verdade em nossa existência, para que a nossa alma não seja consumida
pela pressão interna do nosso coração e as pressões externas. Corramos para Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar a respeito de perfeição na sua vida, ele chega aos Filipenses e fala: eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Às vezes é difícil desvincular-se desse deserto, dessa sequidão, mas Cristo é a fonte de água viva. Ele mata a sede do nosso coração. Ele nos lava com teu próprio sangue, a fim de que os predadores das nossas almas não nos consomam. Cristo é o remédio para a angústia. Se a esperança é o remédio para a angústia, nós personificamos ela aqui na pessoa de Cristo. Cristo é a resposta para o seu coração sedento. Cristo é a estrutura para a sua vida, ainda que a opressão externa esteja esmigalhando os seus ossos. Cristo é a solução. Se você crê nisso, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e ter um momento de oração ao nosso Deus. Eu não sei, como eu disse na prédica, eu não sei o que passa no seu coração, não sei o quanto o seu coração está seco. Talvez você esteja gritando como o salmista: Senhor, a minha alma, o meu coração, ele está sedento do Senhor. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, eu só choro. Eu entro para dentro da minha casa, só há desgosto. Eu vou para o meu trabalho, só há decepção. Eu olho para a realidade econômica do nosso país, também só há decepção. Eu olho para a minha cidade, é só decepção. Eu olho para o mundo e também é uma frustração enorme. Mas eu não sou apegado às circunstâncias. Senhor, ainda que o mundo esteja desabando ao meu redor, eu ainda o louvarei. Eu ainda terei esperança, confiança, porque é o Senhor quem estrutura a minha vida. É o Senhor quem faz do fraco forte, que revigora a força daquele que não tem mais força nenhuma, que traz vida àquele que está abatido. Diga isso para o seu Deus, Ele está aqui nesse momento. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, porque ainda que nós soframos com o nosso coração corrupto, ainda que nós soframos com as indagações arbitrárias do mundo, dos nossos inimigos, nós temos confiança no Senhor. Nós temos esperança no Deus da nossa salvação. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nos mostra por meio da Tua palavra cada vez mais que nós devemos correr somente para o Senhor. Nos faça enxergar, ó Deus, não só uma luz no fim do túnel, mas nos faça viver a luz. Nos faça, ó Deus, entender que o Senhor sempre ilumina os nossos passos, que lâmpada para os nossos pés, ou seja, os nossos caminhos são iluminados pela Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a buscar refrigério aonde há refrigério.
nos ensina a ser dependentes do Senhor, porque ainda louvaremos mais ao Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos faz viver e o Senhor nos faz sobreviver. Muito obrigado, Deus, que o Senhor continue trabalhando em nossos corações. É o que nós oramos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.